de 30 a 34, a gente dá uma lida. Marcos 6, de 30 a 34. A gente passa a mão da gente. Marcos 6, de 30 a 34, amém? Devem permanecer sentados mesmo nesse livro de reverência, em nome de Jesus. E Jesus quer de nós um coração contrito e sincero. Marcos 6 a 34, Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E eles lhe disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muita coisa. Nós vemos aí o que? Os discípulos de Jesus, quando eles foram comissionados, saíram para pregar o Evangelho, expulsar demônios, curar enfermos, e eles voltam. E eles voltam. E quando eles voltam, todos eles estão exaustos. Naquela época não tinha o conforto do carro, não tinha o transporte, andava era a pé mesmo, claro, tempo muito forte, calor muito forte, deserto. Então eles estavam exaustos, sem comer direito. E aí Jesus chamou eles para que fossem recolher no lugar deserto, para que fossem descansar. Entraram no barco e atravessaram o mar para o outro lado. E chegando ao outro lado, havia uma multidão já esperando eles. Porque na verdade, conforme nós dissemos, inclusive, na pregação anterior, uma multidão corria atrás de Jesus, muitas delas não esperando o que Jesus tinha ensinado e oferecer, que era o reino dos céus, mas esperando os milagres e as maravilhas que Jesus tinha para realizar. E muitas vezes isso acontece com a gente aqui hoje, a gente vem atrás de Jesus não por quem Ele é, mas porque Ele tem. E na verdade isso não agrada a Deus, porque a gente tem que ir a Deus por quem Ele é, não porque Ele tem para nos oferecer. Se Deus tem a nos oferecer muita coisa, naturalmente, Deus tem a prosperidade, tem a saúde, tem a felicidade, tem o amor, tem, sem sombra de dúvida. Mas você tem que ir a Ele porque Ele é Deus, não porque Ele vai te dar essas coisas. Mas Jesus chegando ali, Ele se compadeceu daquela multidão, porque Jesus é amor, Deus é amor. E aí em Marcos 6, 35 a 36, nesse mesmo capítulo, diz o seguinte: e terminando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos e ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. E aí nós vemos os discípulos despreocupados com aquela multidão. E os discípulos, muito embora já estivessem andando com Jesus há mais de 2 anos, há quase 3 anos, eles não tinham ainda se convertido. Isso é que me dá a impressão. Porque os discípulos não estavam nem aí com a multidão. Já está tarde, Senhor, vamos mandar esse povo rachar fora, para eles se virar para comer. E nós aqui somos só 13, é nós 12, mas o Senhor 13, aqui a gente dá nossos pulos. Agora essa multidão, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, quem vai dar comida para esse povo todo? E aí Jesus faz a pergunta: vocês não tem nada para dar para eles para comer? Aí Filipe diz que apresenta uma resposta baseada na questão material, e precisaria de 200 denários, que representavam 200 dinheiros, cada denário representava um dia de trabalho naquela época. Precisaria de 200 dias de trabalho para poder dar um pedacinho de pão para cada uma daquelas multidões. Quer dizer, não acreditavam no poder de Jesus. Já tinha visto Jesus ressuscitar morto, já tinha visto Jesus curar aleijados, curar cego, mas aqueles homens ainda não sabiam com quem eles estavam andando.
Eles não conheciam verdadeiramente a Jesus Cristo. Eles não sabiam que estavam diante do próprio Deus. E Jesus falou: não, nós mesmos vamos dar comida para eles. O que é que vocês têm? Vê o que é que vocês têm. Aí André saiu andando por ali. Aí encontrou o rapazinho, um mocinho, que a Bíblia nos diz, por 5 pães e 2 peixinhos. Aí nós começamos as primeiras coisas, né? E os primeiros segredos do sucesso. A salvação, ela não se restringe à nossa vida após a morte. A salvação, ela já trata de hoje: saúde, prosperidade, sossego, alegria, paz na família. Tudo isso faz parte da nossa salvação. Jesus, quando nos oferece a salvação, Ele nos dá um pacote completo. Tanto que, na maioria das vezes, quando Ele faz um milagre, Ele cura a pessoa e fala: vai, a sua fé te salvou. Quer dizer, além da cura, vai a salvação também. Além do milagre, a salvação é parte de um pacote todo. Aí o primeiro segredo para conseguir sucesso é você formar uma equipe. Jesus não trabalhava sozinho. Jesus veio à terra e Ele era Deus, mas Ele montou uma equipe. Ele juntou mais 12 homens, que eram os 12 apóstolos, e eles formaram uma equipe para poder estar implementando o reino de Deus, o reino dos céus aqui na terra. Então a primeira coisa para a gente conseguir sucesso nessa vida é a gente conseguir montar uma equipe. Na verdade, o ser humano é uma coisa muito difícil de se lidar. Tem hora que chateia a gente, tem hora que a gente fica chateado, tem hora que a gente fica nervoso, tem hora que nos maltrata. Mas é aquela história: nós precisamos aprender a lidar com o ser humano. E acima de tudo, nós precisamos aprender a amar os nossos irmãos. É necessário ter gente que trabalhe com o mesmo propósito e imbuído no mesmo espírito. Deus criou Adão. Aí quando Deus criou Adão, o que Adão faz? Adão fica andando. Dá a mão para os bois, anda para cá, anda para lá, mas de Adão não sai nada. Por quê? Porque Adão não tinha Eva ainda. Aí Deus, por infinita misericórdia dele, cria Eva. A partir de Adão e Eva, chegou a nós hoje. Ele teve a possibilidade de começar a procriar. A equipe de Adão e Eva gerou a humanidade. Hoje, inclusive, através do genoma, do estudo do nosso genoma, é comprovado que todo homem e toda mulher vieram de uma única mulher. Isso é ciência. Então, quer dizer, realmente nós somos descendentes de uma única mulher. E nós temos que a Eva. Mas como? Através do momento que juntou Adão e Eva. Porque Adão sozinho não poderia fazer nada. O próprio Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, quando Ele começou no princípio, no Gênesis, Ele fala o quê? Façamos. É uma equipe: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na verdade, nós dependemos sempre de equipe. Na verdade, se a gente não gosta de gente, a gente primeiro está na religião errada. A gente não pode ser evangélico. A gente tem que virar monge, né? Aí veste aquela cuequinha de monge, aquele negocinho na cabeça, vai para uma montanha deserta e fica sozinho lá meditando. A gente, como cristão, a gente tem que ser uma família. Nós somos obrigados a ser uma família e nós somos obrigados a amar. A palavra de Deus nos diz que é através do amor que a gente demonstra a nossa filiação com Deus. Jesus nos ensina a trabalhar com gente. Certas pessoas trazem soluções, outras trazem problemas. Mas o interessante é que as pessoas que trazem problemas, normalmente elas têm saúde boa. Você já viu isso? Gente ruim morre. Não tem gente ruim morre. E normalmente as pessoas que trazem problemas, se tem uma reunião, é a primeira a chegar é aquela pessoa que queria mais casa na reunião. Reunião de pai, de colégio, reunião de condomínio, reunião de clube. Pessoa que tem mais problema é que é a primeira que chega. Mas é gente, nós precisamos estar lidando com gente, a gente tem que aprender a lidar com gente. Para você querer ser um vencedor, você tem que aprender a trabalhar em equipe. Jesus logrou êxito montando a equipe. E por isso também que a gente vê a questão da doutrina da prosperidade. Nem todo mundo pode ser rico. Imagine vocês se todo mundo fosse rico. Aí você ia acordar de manhã cedo e na padaria, chegar lá, estava fechada. E o padeiro ficou rico e foi para Londres. Fechou a padaria. Aí você vai no açougue, não tem mais açougueiro, porque o açougueiro também ficou rico e foi ser vizinho do padeiro. De noite você bota o lixo na rua, no outro dia está o lixo lá, porque o lixeiro também ficou rico, foi todo mundo embora para a Europa. Não tem ninguém mais.
Então tem, cada um é importante no que ele faz. Então nem todo mundo vai ser rico. Agora nós temos que ser dignos. E a prosperidade é a felicidade e a dignidade do coração. Isso Deus dá para todo mundo. O segundo segredo do sucesso, isso é muito importante, e a gente comete muitos erros nisso. Nós temos que olhar para aquilo que nós dispomos para realizar o nosso propósito. O que é isso? Nós temos que observar o que nós temos em mãos, não ficar prestando atenção naquilo que nos falta. A gente tem que fazer determinada coisa, nós temos que nos ater ao que nós temos. É com o que nós temos que nós vamos construir. É com o que nós temos que nós vamos prosperar. Não é a gente pensar no que a gente falta. Imaginemos Davi. Davi, quando foi para o alto do monte e viu aquele gigante bradar: cadê? Não tem um homem aí em Israel para vir me desafiar? Não, desafio, não tem homem aí não. O que Davi tinha? Um molecote novão, inexperiente. A gente pode dizer um monte de coisa que Davi não tinha. Davi tinha fé, tinha uma funda, aquele negócio para jogar pedra, e tinha as pedras, que era o que Davi tinha. Acima de tudo, a fé. Se Davi fosse olhar o que ele não tinha, vocês podem ter certeza que ele não teria ido enfrentar o gigante. E muitas vezes nós paramos nos obstáculos, preocupados com aquilo que nós não temos. Nós temos que focar nossos olhos naquilo que nós temos em mãos, porque Deus proverá. E Deus nos dará condição de conquistarmos as vitórias com aquilo que Ele nos deu. E vai nos capacitar para tanto. André, quando apresentou os 5 pães e 2 peixinhos, não era nada para André. Mas 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus, acontece o milagre. Aquele rapazinho, vocês imaginam a liberalidade daquele rapaz. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele podia ir para o cantinho, merendinha, o peixinho ficava satisfeito e acabou que dane-se o resto da multidão. Os 5 pães e 2 peixinhos dava para ele comer, mas para aquela multidão não era nada. Mas ele colocou na mão do André, ele teve fé. E aquele pouco que ele tinha, que para ele era suficiente, André colocou na mão de Jesus, e aí Jesus multiplicou. Diante da multidão formida, aquele jovem que trazia seu pequeno lance podia ter se omitido. No entanto, ele não procedeu dessa maneira, pois ele não era avarento e nem tinha um coração egoísta. Aquele jovem, diante do quadro de necessidade que se apresentou, ele ofereceu o que ele tinha. E ele deve ter pensado: como eu posso comer e essa multidão toda ficar com fome? Às vezes a gente quer vir e dar o resto na casa de Deus, dar a menor nota, dar a menor oferta. E Deus, nós já falamos sobre isso, Ele não quer o menor, não quer o resto, Ele quer você todo. Ele quer, acima de tudo, o seu coração e o seu tempo. Ele quer que você dê uma dedicação maior a Ele, que você dê um tempo a mais para Ele do seu dia. Quais as consequências e bênçãos advindas dessa liberalidade do rapaz? Primeiro, uma vida abençoada. Isso nós temos em Salmo 112, 1, 9. Se irmãos quiserem abrir para ver, 112, 9. Lê para a gente. Outra pessoa poderia ver Provérbios 3, de 9 a 10. Lê Provérbios em condição abundante. Lê Provérbios 3, 9 a 10. Aleluia. Honra ao Senhor com as tuas premissas dos teus bens. Se Deus não quer qualquer coisa, premissas é a primeira. Isso aí me chama a atenção, a questão de Caim e Abel.
Caim levou das frutas que ele tinha depois de algum tempo. Abel, das premissas da sua criação, ele tirou um cordeiro. E Deus, ele se importa da gente estar preocupando com ele em primeiro lugar. O importante para Deus é ele estar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas. Alguém achou Provérbios 112, no 9? Salmo 112, escuta, Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado, não teme, até vem cumprido com seus adversários ao seu desejo. Distribui, dá aos povos, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder te exaltará a glória. Aleluia. Vocês estão vendo, irmãos? Isso aí são as bênçãos para a liberalidade do nosso coração. Aquela atitude que aquele menino teve de estar dando os pães e os peixinhos, as bênçãos que ele teve sobre a vida dele, nós vamos ver mais na frente depois. Janela dos céus abertos, tem Malaquias, multiplicação do que temos, porque tudo isso é bênção quando a gente tem um coração liberal para as coisas de Deus e para os irmãos da fé. Uma coisa que nós temos que estar muito atentos, é o quê? É o nosso irmão. É a pessoa que está sentada congregando conosco. Muitas vezes a gente vê que o irmão está com problema e não se achega até ele. Nós somos uma família, nós somos um corpo. Quando um braço está doente, o corpo todo está doente. Então nós temos que estar cultivando e cativando essa preocupação pelos outros. É assim que nós nos enriqueceremos e cresceremos perante o Senhor. Jesus, como vencedor nato, olhou para aquilo que dispunha. E na mão do mestre, o povo sobejo. Quer dizer, Jesus olhou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, não pensou quantos pães e quantos peixinhos ia faltar para alimentar aquela multidão. Não. Pegou aquilo ali e abençoou. Né? Vemos que os homens nada podem fazer, mas Deus podia. Desta forma, mais uma vez, Cristo opera a obra do Pai, multiplicando aquele alimento e alimentando toda a multidão que ficou farta. Assim o Senhor se apresenta como Filho de Deus, enviado por seu Pai, e em especial mostra o contexto posterior como aquele que supre as necessidades, principalmente as necessidades espirituais da pessoa. Terceiro segredo do sucesso. Então nós temos o primeiro segredo, que é estabelecermos, formarmos uma equipe. O segundo segredo, que é a liberalidade do coração, estarmos dispostos a ser liberais. E estar olhando aquilo que a gente tem e não aquilo que falta a gente. Estar de olho no que nós temos. Ah, se eu tivesse isso, eu ia ser assim. Irmão, se tivesse, não tem. Então, óbvio que se tivesse, óbvio que você tem, porque o que você tem, você vai fazer o reinado. Deus vai te abençoar e você vai prosperar com o que você tem. É óbvio, se você puder estudar mais, se você puder ter 2 empregos, se você puder. Glória a Deus! Mas não se acomode pelo que você não tem. Lute com o que você tem, você será um vencedor. Terceiro segredo do sucesso: organização e planejamento. Tudo é feito de forma organizada. Vamos ver. O Senhor manda todos acertarem na relva, né? Na relva, no caso, já vê uma providência divina, que era no lugar deserto, né? E segundo Marcos, a multidão se organizou em grupos de 50 e 100. Então, 5 mil mais mulheres e crianças, dava em média umas 8 a 10 mil pessoas. Se fosse aquele bololô todo, não ia ter como nem distribuir os pães. Mas não, Jesus manda dividir em 50 e 100. Aí foi formando aqueles bolinhos,
em João 6,11 fala o seguinte: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. O milagre da multiplicação não se deu só no momento que Jesus recebeu aquele pão e aqueles peixes. Por que eu posso falar isso? Porque senão ia virar uma montanha de pão e uma montanha de peixe, vocês concordam? 10 mil pessoas, quanto pão e quanto peixe precisa? Imagina, irmão, 5 mil crentes na sua casa na hora do jantar, sem ter almoçado, esperando para comer. Misericórdia, né? Porque crente é igual gafanhoto quando está com fome, come tudo, né? Crente não comer abençoado para comer, glória a Deus. Então organizou, separou o povo todo. E aí Jesus começou a dar para os discípulos. No momento que ele dava para repartir e dava para os discípulos, o milagre da multiplicação começou. E o discípulo dava para o chefe de cada grupo daquele. E o milagre da multiplicação continuava. E o chefe de cada grupo ia dividindo para cada um do grupo. E o milagre da multiplicação continuava. Vocês entenderam isso, irmãos? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus partia, dava para o discípulo. Ao discípulo, por que pedacinho que Jesus deu? Ia ter aquele grupo, partia, dava para o chefe do grupo. Ia para partir, e ele, quando parava de partir, o grupo não parava de partir, ia partindo, cada um repartindo, e todo mundo dividindo, e todo mundo se fartando. Esse é o milagre do Senhor. Uma verdadeira montanha de peixe seria necessário que fosse multiplicado uma vez só, não foi? Primeiro multiplicou na mão de Jesus para repartir para o discípulo. Depois multiplicou na mão do discípulo para repartir para o chefe das famílias. Depois o milagre da multiplicação não parava. Enquanto iam repartir dentro dos grupos, de pai para mãe, de mãe para filho, de irmão para irmão, de vizinho para vizinho, de amigo para amigo, aquele pão ia multiplicando. Não existiria o milagre da multiplicação em nossas finanças, em nosso pão, em nossa casa. Não existirá este milagre até que nós sejamos liberais e para repartir o pão. Quando nós começarmos a repartir o que nós temos, quando nós começarmos a nos dispor a dar tudo que nós temos, a pegar aquela roupa velha que você tem em casa e você não usa mais, o sapato que está parado lá que você não usa mais, e está esvaziando aquela gaveta que você não usa mais, para Deus estar provendo novas coisas para você. Mas muitas vezes a gente tem determinadas coisas que a gente acaba não usando. Isso eu falo primeiramente até para mim mesmo. E a gente tem que fazer esse exercício de pegar de vez em quando e estar distribuindo. Não é da coisa velha, mas é da coisa que a gente está. Não vai fazer falta para a gente estar repartindo tudo que a gente tem. E aí começa o milagre da multiplicação. E Eclesiastes 11:2 diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Em Lucas 6:38 diz o seguinte: dai e ser-vos dado. Dai e ser-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida que medirdes, também medirão de novo. Da mesma maneira que se tratar o seu semelhante, Deus, que é Pai, que está olhando, vai tratar você também. Nós não devemos fazer isso por interesse, nós devemos fazer isso por liberalidade. Mas uma consequência dessa nossa liberalidade é a abundância do nosso cerebro. Porque na verdade não pode ser do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. Muitas vezes a gente fala assim, pela fé. E na verdade a coisa não é só pela fé, a coisa tem que ser por fé, com organização, com decência e com ordem. A fé nossa tem que ser uma fé racional, a Bíblia nos pede isso. Não adianta a gente estar distribuindo cheque sem fundo aí, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Deus não vai prover não, irmão. Aí vai falar, cadê o senhor? Eu estou aqui, mas você não me perguntou na hora de dar o cheque? Agora você está me chamando? Então é ter consciência. Deus não é Deus irresponsável, Deus não é Deus de responsabilidade. E tudo Jesus tinha organização e planejamento. Ele sempre mandava pessoas à frente para preparar a sua recepção. E aí me lembra aquela história do jumentinho também. Ele mandou 2 discípulos antes de chegar em Jerusalém, e aqueles 2 discípulos, que a gente não sabe o nome deles, chegou
chegou até perto do jumento, pegou o jumentinho, e o dono daquele jumento falou: ô! Aí os filhos falaram: não, o mestre está mandando, está pedindo, então pode levar. Você vê a liberalidade do dono desse jumento. E a pessoa, se alguém chegasse na sua casa hoje, falasse: me dá a chave do seu carro, aí que o mestre está pedindo. Quem de nós ia ter a fé para dar a chave do carro? E aquele homem deu o jumentinho dele, Jesus entrou. Agora, quanto você acha que ficou valendo aquele jumentinho depois que Jesus devolveu ele? O jumento ficou valendo caro, né? Da mesma maneira que ele menino também. Porque o que ocorreu com o milagre da multiplicação dos pães? Todo mundo se fartou, todo mundo comeu, no final sobraram quantos cestos? Você sabe? 12 cestos de pães e peixes. 12 cestos de pães e peixes. E 5 pães e 2 peixinhos sobraram 12 cestos de pães e peixes. E eu, a Bíblia não diz, mas eu creio que aqueles 12 cestos de pães e peixes foram daquele menino. Porque os 5 pães e 2 peixinhos eram dele. Nada mais justo que ele ficar com 12 cestos de pães e peixes que sobraram. Afinal, a semente que ele plantou foi o menino. Sem aquela semente que aquele menino plantou, não teria existido o milagre de multiplicação. A Bíblia não diz que ele ficou. Isso é uma suposição minha. Mas eu creio que seja isso que é verdade. Quarto segredo: trabalho e empenho. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. É Jesus falando de Deus e falando de Deus. E Jesus veio à terra e não cessou. Nesse mesmo instante que nós estamos falando aqui, ele tinha se retirado para descansar, chegou lá com a multidão, ele compadeceu da multidão e pregou, orou, abençoou, multiplicou os pães, deu de comer para aquela multidão. Então, na verdade, a gente consegue construir as coisas com trabalho. Então, o primeiro segredo do sucesso é formar equipe. Segundo segredo do sucesso: olhar para aquilo que nós temos. Terceiro segredo do sucesso, que eu falei agora, foi. Vocês lembram? Não? Está o papel aqui. Qual é o segredo do sucesso? Organização e planejamento. Vamos falar de novo todo mundo junto. Então, primeiro segredo do sucesso: formar uma equipe. Vamos lá? Formar uma equipe. Segundo segredo do sucesso: olhar para aquilo que nós temos. Olhar para aquilo que nós temos. Terceiro segredo do sucesso: organização e planejamento. Quarto segredo do sucesso: trabalho e empenho. Semear a semente de vitória. Tem aqueles que vêm o vencedor e diz: olha, Deus não gosta de mim, fulano é cheio de pecado e prosperou. Primeiro pecado todos nós temos. E na verdade Deus diz que o sol nasce para todos. E aqui tem isso. Na verdade a gente está tendo sucesso, a gente tem que estar atentando para esse segredo. Não necessariamente a pessoa precisa ser crente. Mesmo que seja cristão, mas se seguir esses segredos aqui, com certeza vai dar sucesso. Quinto segredo do sucesso: ser honesto e não desperdiçar. Os pedaços que sobraram foram recolhidos, sobrando
todos passem aqui do tempo, porque essa parede aqui vai ficar aqui, em nome de Jesus.